Olá, meu nome é Andressa Carvalho Araújo, aluna de Computação para Dispositivos Móveis, e essa é a demonstração da atividade 3 solicitada. Nessa atividade é necessário implementar o uso de Shared Preference e repositórios para recuperar e inserir dados no banco SQLite. Então, a aplicação é composta por vários módulos. Então, para cada módulo foi desenvolvido um repositório específico para manipulação dos dados e também um helper para a criação da tabela a quais os dados desses módulos são inseridos, são armazenados. Então, vou utilizar como exemplo o usuário, porque todos os módulos seguem certo padrão de desenvolvimento. Então, explicando é basicamente explicar todos. Aqui a gente tem o helper da tabela de usuários. Aqui é criada a tabela com as colunas que são responsáveis por armazenar os dados de cada usuário. Aqui a gente tem o username, o e-mail, o password e o ID do usuário. Aqui a gente tem o repositório para manipulação dos dados do usuário. Vou explicar esse método aqui, getAllUsers, que retorna todos os usuários. Aqui a gente então especifica as colunas às quais a gente quer retornar os dados. Aqui o ID, username, e-mail e password. Poderia só, por exemplo, colocar ID, ou só colocar username, ou ID, username, enfim, são as colunas que tu quiser que os dados sejam selecionados. Então, aqui a gente tem o método query, que é responsável por fazer o retorno, a seleção dos dados na tabela users. Aqui a gente tem as colunas, as quais a gente especificou aqui que devem ser retornadas. Isso tudo gera uma lista, entre aspas, não é bem uma lista, mas, enfim, a gente faz um loop por essa lista, entre aspas, e a cada looping a gente instancia um novo usuário, cria um novo usuário, e esse usuário é adicionado em uma lista de usuários. Ok? Então a gente tem o retorno de todos os usuários aqui através desse método. Aqui a gente fecha a conexão com o banco. E é basicamente isso. Aqui em cima tem mais os outros dois métodos que são, digamos, que uma maneira mais condicional do método para retornar todos os usuários. Por que isso? Porque aqui, por exemplo, a gente consegue retornar o usuário através do ID. Ou seja, não vai ser todos os usuários que vão ser retornados, vai ser apenas o usuário relacionado àquele ID. Então, a gente tem aqui, igual ao método recém-explicado, as colunas do qual a gente quer retornar os dados, com a diferença que a gente tem uma condição aqui, qual a gente especifica qual é o ID do usuário que a gente quer retornar os dados. A gente utiliza esse método query, faz o mesmo loop. Dessa vez a gente instancia só um usuário, né? Porque a ideia do ID é que seja um identificador único. E fecha a conexão, e é basicamente isso. A gente tem o retorno do usuário aqui. Aqui tem uma outra versão desse método, só que através da busca por e-mail ou username, que são chaves únicas desse usuário, então vai ser retornado apenas um. Mais para baixo, a gente tem alguns outros métodos. O de adição, que foi um método solicitado pelo professor especificamente para adicionar usuários. Aqui tem o de atualização de usuários e de remoção de usuários, que foi métodos
que fazem parte do CRUD também, mas não foram solicitados. Eu que acabei desenvolvendo. Então aqui tem algumas validações a respeito dos dados que foram digitados para inserir um novo usuário, que confere se o usuário a qual a gente está querendo inserir já não existe no database. Aqui a gente utiliza esse método put para especificar que tal coluna vai receber tal dado, ou seja, a coluna username vai receber o valor contido na variável username e assim por diante. Aqui a gente utiliza o método insert para inserir um novo usuário na tabela users. Aqui se fecha a conexão e aqui a gente tem um teste para conferir se a requisição ao banco de dados foi feita de maneira correta, se o usuário foi inserido. Aqui a gente tem o update de usuário, que é muito parecido com a inserção em questão estrutural, porém a gente tem algumas diferenças, que seria aqui a gente utilizaria o método update em vez do método insert, e a gente teria uma condição, que seria essa daqui. A gente atualizaria apenas o usuário pertencente a esse ID que a gente está passando aqui, certo? Aqui, o delete de usuário também é bem parecido com o update, com a diferença de que a gente está utilizando o método delete aqui em vez do método update, e a gente tem uma condicional aqui, uma condição que especifica qual ID de usuário, qual ID que está relacionado ao usuário ao qual a gente quer deletar. E é isso. Fecha a conexão, confere se deu tudo certo na aquisição. E feito. Bom, isso é basicamente o que temos no repositório para manipulação de dados de usuário armazenados no database SQLite. Agora vamos para explicar o Shared Preference. Aqui a gente tem a activity de login. O Shared Preferences foi utilizado para salvar dados de credenciais de login do usuário. Esses dados podem ser recuperados em qualquer lugar da aplicação, né? Já que eles ficam salvos numa... Esse Shared Preference é uma espécie de cookie, entre aspas, assim, utilizando termos da programação web. Então a gente salva aqui o user ID, username, user e-mail e o password do usuário logado. Claro, a gente salva se o usuário tiver sucesso no login, né? Então esse método para adicionar um novo Shared Preferences é chamado aqui, apenas quando o login tem sucesso. E eu optei por utilizar essas informações na home da aplicação, como uma forma de demonstrar como poderia ser utilizada, né? Então aqui eu vou fazer o login. Esse nome do usuário é apresentado nessa mensagem aqui de boas-vindas através do Shared Preferences, que a gente tem a Home Activity. Nessa Home Activity a gente faz um get no Shared Preferences, retorna essas informações que estão salvas no Login Credentials, né? Mais especificamente a informação de username, salva armazenando essa variável aqui, username e e-mail.
e a gente seta na view essa mensagem de boas-vindas com o nome de usuário. Welcome Ready. E é basicamente isso. A aplicação foi bem complexa para ser desenvolvida, mas aqui, a fins de demonstração, foi explicado de uma maneira mais rápida e enxugada. E muito obrigada pela atenção, agradeço muito. Até mais!